Olá, pessoal, boa noite. Chegando aqui para mais um diálogo com vocês, né? E desculpem aí um pouquinho a demora. Como é que fala? Nós tivemos um atrasozinho, mas tudo resolvido. Estou chamando a Leni aqui para fazer parte desse diálogo conosco, onde nós vamos bater um papo sobre o poder do subconsciente. Esse falar sobre o poder do subconsciente é algo assim muito maravilhoso, porque na verdade eu vim querer bater esse papo sobre o poder do subconsciente, porque assim, primeiro que foi um livro que fez total diferença assim na minha vida, né? E quando eu tô fazendo aí a campanha da troca de livros, que é muito bacana, desejo que você participe ali com a gente, né? Nessa troca de livros, que é muito interessante. O livro que eu troquei foi esse livro, O Poder do Subconsciente, falando da mesma forma, é o que eu desejo que esse livro assim faça muita diferença na sua vida e por isso eu estou nós vamos fazer esse diálogo hoje, essa live, né, referente a esse livro. Esse livro, ele também assim como essa questão é muito forte, esse livro também, ele agrega outros. Eu já li esse livro assim há 2 anos, a primeira vez que eu li foi há 2 anos, mas hoje eu sempre volto nesse livro novamente. Não importa o livro que eu tô lendo, eu sempre volto nele, porque assim, é tipo como se esse livro assim, ele tem tudo, né? Falar do poder do subconsciente é falar de algo assim que realmente está muito forte dentro de nós, que todas as respostas que a gente precisa está dentro de nós e muitas vezes a gente sofre buscando as respostas lá fora. Eu lembro que recentemente nós passamos por uma imersão, né? E eu pude ali fazer parte do grupo da Débora Vecchio, que é uma grande mentora, ali colaboradora junto com a Márcia Luz. E ela tinha uma moça que já era aluna dela há algum tempo, e essa moça ela dizia, né, que quando a Débora era sua mentora, que ela ficava irritada, porque assim, nos dias ruins ela dizia, Débora, o que que eu faço? E a Débora sempre dizia, busca autoconhecimento resolve, autoconhecimento. E ela até ficava irritada, né? Por que a Débora falava tanto dessa questão de autoconhecimento? Sendo que ela não conseguia, ela estava com aquele problema no momento, ou seja, ela queria uma outra resposta, mas o que vinha era essa. E isso que é que então, nesse caso, ela estava certíssima, porque assim, tudo que a gente precisa realmente está dentro de nós. Cada um dá um nome, né? Consciência universal superior, consciência universal superior, Deus, universo, o nome que cada um desejar. Mas é desse jeito, né, que a gente acaba, como é que diz? Que a gente acaba assim, se identificando. Leni, conseguiu entrar aqui, Leni? Eu tô vendo o seu quarto. Ei, Seja meu filho. bem-vinda, Leni. Dulce, Dulce, minha flor, muito obrigada pela presença aqui conosco. Então, assim, por favor, fique à vontade para fazer pergunta. De início, eu vou perguntar se você já conhecia, já leu esse livro, tem alguma parte que você gostaria de colaborar, de dizer como foi para você, né, ler esse livro. E a gente continua aqui com o papo. Lê, eu vou te chamar novamente? Porque, assim, uma das questões que me chamou muita atenção nesse livro, a primeira vez que eu li, porque, assim, já era uma questão muito forte mesmo de identificação, né? Mas uma questão que ele fala, não adianta buscar em outro lugar, né? E até mesmo ele desmistifica questões, assim, muito fortes de leituras, que, assim, fala até, por exemplo, de pessoas que se condenavam, porque existe muitas pessoas se condenarem com uma frase da Bíblia, porque foi interpretado para ela de formas totalmente diferentes. E quando a pessoa consegue, quando esse livro, através do Joseph Murphy, conseguiu fazer essa
explicação, a pessoa simplesmente entendeu que ela não precisava mudar de religião, ela não precisava praticar outra fé, porque na verdade tudo estava ali e ela só precisou acompanhar. Fátima, muito obrigada por estar aqui conosco. E a Leni, estou te puxando aqui novamente. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui nós duas. E Lu, muito obrigada, Lu. Muito obrigada aqui também, Lu, pela presença conosco. Leni, só fechei um pouquinho aqui minha câmera, mas eu tô te vendo aqui. Seja bem-vinda. Oi. Desculpa, acho que a minha internet tá ruim aqui. Não entendi. Acho que a minha internet está um pouco ruim aqui. Tomara que ela melhore. Tá me ouvindo agora? Muito bem. Tô ouvindo tudo. E tomara que essa internet melhore. Gente, obrigada pelos coraçõezinhos aí, a Lu enchendo a gente de coração. Pessoal, Oi. Acredito que eu falei um pouquinho aqui, né? Porque eu estava trazendo aqui a Leni. O poder do subconsciente, eu falei ali na troca do livros, que eu indiquei ele, desejando que a pessoa tivesse ainda mais resultados do que eu tive na minha vida. E quando eu vi o vídeo da Leni no YouTube, né? A Leni fez um vídeo ali no YouTube indicando esse livro, eu falei, nossa, Leni, vamos falar mais desse livro. Porque nós, né, Lê? Nós estamos vindo assim numa vibe de superação, vencer crenças, sair do armário, romper limites. E esse livro, gente, me ajudou demais em todas essas questões. Tanto é que, assim, uma das coisas que me aconteceu muito forte na pandemia foi voltar a ler em casa. Li esse livro e hoje eu leio, desde lá não parei mais de ler, parei de assistir televisão, mesmo que eu não assistia tanto, mesmo assim hoje eu já nem assisto mais, porque eu prefiro trocar pela leitura. Assisto só filmes para tarefas, ou assim, quando estou muito estressada, assistir uma série, nada a ver, só para realmente desestressar. Mas o livro, ele preenche, assim, todas essas lacunas. E desde então, li vários livros, mas ele gente, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Fiz esse caderninho aqui, com tudo que... sempre no último capítulo, ele fala lições que valem a pena anotar. Então, a maioria estão aqui anotadas e vamos compartilhar só um pouquinho com vocês e eu espero que vocês aguçem mais fazendo. Leni, por favor, minha flor, seja muito bem-vinda, se apresente, né? Essa grande mulher Leni, quem é você? Grande pequena mulher. Não, então... Boa noite, pessoal, boa noite. A Lu falou boa noite aí pra mim, boa noite. Lu, tô com saudade já de vocês, né? Pessoalmente, né? Amanhã a gente vai se falar no grupo Clube do Milhão. Vai ser muito bom. Então, eu sou Lenir Costa, coach palestrante, né? Agora, depois dessa pandemia aí, eu me reinventei, me descobri, né, novamente. E é muito, muito interessante, né? Eu falo assim que eu nasci de novo, sabe? Assim, nasci de novo, me transformei em outra mulher. Quem me conhece fala, né? Nossa, você tá outra pessoa, você tá com um semblante melhor, você tá mais feliz, mais brilhante, né? E realmente, quando eu encontrei meu propósito de vida, que foi o coach palestrante, me identifiquei muito, né? Me tornei uma pessoa bem melhor, porque eu descobri a minha essência, né? O que eu nasci para ser. E um dos livros que eu mais gostei, assim, durante os cursos todos que eu fiz, é O Poder do Subconsciente, né? Que a Joélia já pincelou um pouquinho para vocês. E interessante que ontem, olha só, como que fala assim que Deus, o universo coopera a nosso favor, né? Ontem uma amiga minha, muito tempo, acho que um ano atrás, que eu estava lendo esse livro e eu estava assim muito apaixonada por ele. Oi, Madalena, tudo bem? Bem-vinda! Amada, esse dia eu falei com ela. Então, voltando à história, aí assim, eu estava assim no auge lendo o livro, estava muito empolgada, e eu comentei com uma amiga minha, falei, nossa, estou lendo um livro poderoso. Daí ela comentou assim por alto que ela estava tendo um problema com alguém da família, um jovem da família, estava com um problema muito sério, ela não falou para mim exatamente o que era. Aí ela falou assim, eu indiquei o livro, ela pediu certinho o nome, o autor, né? E aí eu falei, mas será que ele vai se interessar? Porque era jovem. Ela falou, não, ele gosta de ler. Ah, então esse livro é excelente. E ontem ela compartilhou comigo o problema que ele estava, assim, ele chegou a ser preso, né? Então, assim, foi um problema muito sério.
Ele estava um pouco envolvido com drogas e aí depois, acho que discutiu com alguém, brigou com alguém e foi preso por um período pequeno. E durante esse período, ela comprou o livro e deu para ele, né? Para ele ler lá durante o período que ele ficou preso. E o cara saiu transformado. Ela comentou comigo que compraram um monte de livros para ele ler e ele escolheu, pesquisou na internet o tipo de livro que ele queria e compraram para ele ler. E o cara tá outra pessoa, totalmente transformado. Então, assim, o poder do subconsciente, ele é um livro completo. Hoje nós vamos pincelar apenas alguns assuntos que nós combinamos, né, Joélia? Porque assim, não dá pra gente falar todos, mas ele é um livro que ele fala de todos os assuntos que você pode ter passado na sua vida ou ter alguém que você conhece que passou, né? Saúde, relacionamento, vícios, autoconhecimento, felicidade, como encontrar felicidade, como encontrar um relacionamento saudável. E interessante dele, pode falar, Joélia. Eu falei perdão. Perdão, gente, perdão, nossa. E assim, é legal que assim, a gente estuda isso cada vez que a gente lê, a gente aprende de novo, né? Então, assim, é um livro muito completo e cada assunto, ele tem um exercício para você fazer, o que é legal. Que você não vai só ganhar o conhecimento, você vai ganhar uma prática que você vai poder fazer a partir daquele dia para mudar. Interessante, estava vendo uma parte hoje sobre medos, né? Nós acabamos de vir de um evento, né? No Costão do Santinho, onde a gente reacendeu nossa chama, nos conhecemos pessoalmente, eu e a Joélia, que a gente se conhecia só online. E aí, né, tivemos um grupo de mulheres e homens também, maravilhoso, assim, conhecimento grande. E essa oportunidade de estar lá no Costão foi um grande crescimento para nós. E o livro, ele vem nos ajudando a... Eu me confundi aqui no assunto que eu ia falar, gente. Me perdi exatamente onde eu queria chegar. Mas, enfim, aí, quando eu fui para o Costão, foi para realizar um sonho meu, que quando eu conheci o coach palestrante, foi um sonho, né, estar lá. E aí, quando eu estive lá, eu vivi esse sonho. Então, o livro, ele fala muito assim, como você realizar sonhos, como você acreditar que tudo está na nossa mente. E eu sempre fui uma pessoa que limitei muito no dinheiro. Eu achava que nunca ia ter dinheiro para fazer aquilo, sabe? Sempre limitei no dinheiro. Venho de uma família assim, a gente limitou muitos sonhos pelo valor. E hoje eu entendo que não é bem assim, né? O dinheiro é importante, é claro, mas tem como você conseguir trabalhar sua mente para conseguir dinheiro para realizar seus sonhos, né? Então, assim, nós vamos falar um pouquinho de alguns assuntos hoje, né, Joélia? Não vamos abordar todos, mas nós vamos eu quero falar um pouquinho sobre a felicidade, um pouquinho sobre relacionamentos, não sei o que a Joélia vai abordar mais, e nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho de experiência. Bom, exatamente isso que a Leni falou, né? Gente, como eu coloquei aqui, esse livro ele puxa muitos outros. E um dos agregados para esse livro que nós conhecemos ali no Clube do Milhão, eu vi até no Clube do Milhão, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? Eu sempre falo quebrando o hábito de ser eu mesmo. Nesse livro, só para a gente dar essa abertura aqui, ele fala que apenas 10% da sociedade, menos de 10% da sociedade, acessa o poder que ele tem internamente, né? E ele fala também, na verdade são 2% das pessoas que acessam esse poder que a gente tem internamente. E quando acessamos esse poder, que ali nós já conseguimos alavancar muita coisa. Mas só pelo fato da gente conseguir questionar o nosso portal, romper o nosso portal, a gente já tem muito caminho andado. E esse portal é o quê? É a nossa mente consciente. Que a nossa mente consciente, ela age na nossa proteção. Nós estudamos com a Márcia Luz, a gente sabe que ela já falou muito disso, né? Na hora que a nossa mente consciente sente uma questão de saída da zona de conforto, o que ela faz? Ela quer, de qualquer jeito, proteger você de sair daquilo ali, porque de voltar para aquele caminho, porque esse caminho pode te oferecer um perigo.
Então, a vida dá mais do mesmo. Hoje eu assisti uma live das meninas que fizeram essa live há uns 3 dias atrás, de duas moças, da Lucimara e da Verônica, e elas repetiram muito isso. A Verônica, por exemplo, falou muito, a vida dá mais do mesmo. E é exatamente isso. Se eu mantenho uma vida condicionada naquela questão e foco aquela questão, eu não vou sair dela. Mas o segredo é o momento que eu começar a questionar. Na hora que, por exemplo, como diz aqui no livro, ali no capítulo 1, ele fala, né? Jamais termine uma declaração negativa. Inverta imediatamente a mais maravilhas e maravilhas acontecerão. Porque assim, se eu repito uma palavra negativa, a minha mente vai falar, isso é o que ela gosta. Se é o que ela gosta, é o que eu vou dar mais. É o que a vida dá mais do mesmo. Mas a partir do momento que eu sinto uma situação e eu recuo, eu falo, não, não é desse jeito, cancela, a situação muda, né? E nesse livro também, ele fala, o tesouro está dentro de você, né? Que essa mente universal superior que está dentro de nós, que nós podemos acessar tudo. Ou seja, riquezas, como a Leni falou, relacionamento, perdão, tudo isso está aqui. Tem uma parte desse livro que ele até fala que os paleontologistas, né, eles têm acesso a todas essas questões porque o nosso subconsciente, ele grava de todas as relações que a gente tem de mundo. Então, por exemplo, um cientista, quando ele vai ali quando ele vai recriar um fóssil que seja, né? Ele vai juntar aquelas peças, as memórias vêm na mente dele. Por quê? Porque foi uma situação já vivida, uma situação que está ali. Assim como é o comando que a gente dá para o nosso subconsciente encontrar as nossas respostas. Por quê? Porque quando a gente dorme, a gente pensa que a gente dorme e vou descansar, é na hora que o nosso subconsciente começa a trabalhar. Se eu tenho essas relações gravadas, então na hora que eu vou dormir, é o momento onde essas situações são ali conectadas. Na hora que eu durmo, se eu, como ele coloca aqui no livro, né? Se eu jantei, se eu comi antes de dormir, na hora que eu começo a dormir, o meu sistema digestivo vai trabalhar para fazer aquele alimento, para digerir aquele alimento, que já é uma dica de saúde, né? Ou seja, eu estou dormindo, mas eu continuo, dependendo do que eu comi para dormir, eu continuo engordando, porque o que eu estou comendo, o que está sendo digerido ali, meu sistema imunológico ele não parou, digestivo ele não parou. Então, na hora que a gente vai dormir, começar o dia, a Leni vai falar sobre essa parte, né, do começar o dia, que é bem interessante. E eu falando aqui essa parte, na hora de dormir, dá o comando para o nosso cérebro. É sério quando os médicos falam, quando as pessoas falam, dormir assistindo televisão, dormir com muita luz. Então, na hora de você, por exemplo, você tá com uma questão que não resolve e que você precisa de resposta e você está buscando aqui e ali, busque dentro de você. Fala para o seu subconsciente, resolva. E a resposta, ela vai vir e faz como uma prece. Aqui nesse livro, ele tem bastante preces, né? Que prece, gente, não é oração. É simplesmente uma decisão que a pessoa faz, é um direcionamento que a pessoa faz com as suas crenças, com sua necessidade. E na hora que ela faz esses comandos, ela se conecta. A Iraí está aqui. Iraí, muito obrigada. Obrigada pelos coraçõezinhos. Então, assim, ele se conecta e ele encontra a resposta. Às vezes, a resposta não é no dia seguinte, mas ele manda a resposta em comandos de voz, em imagem, no sonho. Eu sou muito conectada aos meus sonhos e hoje, depois desses estudos do subconsciente, quebrando o hábito de ser eu mesmo, de ser você mesmo, eu comecei a perceber que desde muito cedo eu era conectada com meus sonhos, só que eu não entendia, né? Sonhos até que eu tinha muitos pesadelos e eu não entendia. Só que depois desses estudos eu fui começar a entender, eu comecei a perder assim o medo, foi muito tratado recitando as preces, né? Essas decisões do poder do subconsciente e adaptando várias. Né? Uma história que eu só vou compartilhar aqui para a Leni continuar, né, Lê? A gente vai fazer a interação.
É a história Eu de... me encontrei onde eu me perdi. Pode falar. Ah, que legal. Obrigada, Iraí. E acima das histórias, ela de um rapaz, como por exemplo, ele tinha recebido uma proposta de trabalho muito glamurosa e ele estava interessado nessa proposta. Só que ele não tinha certeza ainda se ele queria tomar essa decisão, porque ele era uma pessoa bem-sucedida, ele como é que fala? Estava nos Estados Unidos, Nova York, ali ele estava bem, mas a proposta era muito tentadora. E o que que aconteceu? Ele, naquela dúvida, ele foi dormir e deu comando para o subconsciente. Ele era um dos amantes das histórias, dos estudos do Joseph Murphy, e ele deu comando para o subconsciente dele. Por favor, me oriente. E ele continuou fazendo essas perguntas, direcionando para o subconsciente dele. Durante a noite, ele dormindo, ele sonhou com um amigo, que um amigo lhe mostrava um jornal. Nesse jornal mostrava um grande conflito na região do Oriente Médio, que ele não entendeu por que aquela mensagem. Quando foi no dia seguinte, ele acordou com sem vontade de aceitar aquela proposta e não aceitou. Dias depois, meses depois, realmente estourou uma guerra muito forte, exatamente naquele local onde esse rapaz ia. Então é a questão assim, o subconsciente, ele nos protege. Teve alguém que falou aqui numa live, que eu não vou lembrar quem, falou assim, anjos são as pessoas... foi a Daiane, né? Eu assisti uma live da Daiane, inclusive foi com a Leni, Daiane Casagrande, e ela falou, anjos são pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos proteger. E realmente, anjos, Deus, eu entendo que são essas pessoas que estão ali o tempo todo. E é a questão da gente ter as melhores relações. Porque quantas melhores relações a gente tem, mais pessoas a gente tem à nossa volta. E Lê, continua, minha flor. Gente, eu tô aqui com... Quero falar um oi para Dulce, que entrou, a Joyce. Obrigada, Joyce. A Camila, minha coach. Que bom, sejam bem-vindos a essa live. A Joyce é minha amiga então, assim, também, minha empreendedora junto comigo. Que bacana, obrigada, né? Joyce. Muito obrigada, bom ter vocês aqui conosco para interagir. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente pode colocar aí que nós vamos daí respondendo, tá? Então, aquela hora eu dei um branco na conclusão que eu queria chegar, mas assim, eu falei sobre o evento que nós fizemos no Costão de Santinho, sobre o medo que as pessoas têm de falar em público. Então, o livro, ele fala muito sobre isso, né? Que muitas vezes a gente vai ter muito medo, né? De ter uma oportunidade boa e o medo, ele pode paralisar. Então, o livro, ele ensina técnicas, frases que você pode repetir para que você não perca essa oportunidade. Igual tem muita gente que estuda para concurso, chega na hora de dar um branco e se perde, né? O livro, ele ensina muito sobre isso. Então, esse livro é muito bom. Mas eu vou falar sobre como começar o nosso dia, né? Sobre como ser feliz. Então, assim, muitas vezes eu me perguntava por que algumas pessoas têm tanto sucesso, outras não. Sempre achava, às vezes muitas pessoas criticam até Deus, né? Que Deus é injusto, dá muito para um, pouco para outro. Que mundo injusto é esse que nós vivemos? E com o passar da busca do conhecimento, eu entendi que são escolhas. Escolhas. Dinheiro, ele é emocional. Então, assim, conforme você vive as suas emoções, você afasta o dinheiro de você, você afasta as amizades de você, você afasta as pessoas de você. Então, felicidade é uma escolha. No livro, ele ensina uma frase que a gente pode começar o dia. A Joélia falou de ao dormir e como começamos o dia, né? Então, tem uma frase que diz assim, você acorda de manhã, tem aquele dia que a gente acorda bem animada, mas tem aquele dia que a gente acorda, assim, totalmente desanimado, né, gente? Todo mundo tem isso, não importa. Em algum momento, você vai acordar desanimado. Então, o dia que você acordar desanimado, você repete, ou então todos os dias você repete essa frase. Hoje, escolhi felicidade. Hoje, escolhi sucesso. Escolho hoje a ação correta. Escolho hoje amor e boa vontade para com todas as pessoas. Hoje, escolho paz. Tá? Se encha de vida, amor e confiança. Essa afirmação e terá a felicidade escolhida. Então, a felicidade, ela é uma escolha. Você escolhe como você quer que seu dia seja. Se você acordar de manhã
Aí, às vezes, acontece algum imprevisto, você já fala, nossa, hoje meu dia vai ser péssimo. Você está determinando que seu dia vai ser péssimo. Agora, se você acordar de manhã, mesmo que você acorde meio desanimada, mas você dá um up e fala assim, não, meu dia vai ser ótimo, começa a repetir coisas positivas, repete essa frase, né? Esse é quase como uma oração, né? Hoje escolhi felicidade. Repete, repete, repete. Porque, gente, a nossa mente, ela não é inteligente. A nossa mente, ela não tem, assim, um comando próprio. Ela vai na sua, digamos, sua vibe, conforme está o seu organismo. Se você está com cara de desanimado, com o rosto franzido, a sua mente fala, tá triste. E aí, os seus hormônios vão o quê? Os hormônios, a serotonina, a ocitocina, a dopamina, que é os hormônios que nos dão alegria, prazer, vão baixar. O cortisol, que é o hormônio do estresse, vai subir. E pronto, todo o seu corpo vai reagir ao seu comportamento, à escolha que você fez. É isso que difere uma pessoa de sucesso e uma pessoa que não tem sucesso. Não é o dinheiro que ela tem, não é a posição que ela tem, é a escolha de vida. Existem muitas pessoas riquíssimas que estão totalmente infelizes. Existem muitas pessoas pobrinho que são muito felizes, que dão exemplo, né? Existem pessoas que têm problemas de saúde sério, que dão exemplo de vida, de perseverança, de autoestima para outras que têm uma saúde perfeita, né? Então, é uma questão de escolha. Então, o livro ele explica muito bem isso. Atualmente, nós devemos... Você quer ter uma vida diferente? Você tem que fazer hábitos que tornem essa vida do jeito que você quer. Você quer ser feliz? Então, acorde de manhã, repita essas frases, façam coisas que te deixam feliz, né? Eu faço, acho que a Joélia também faz dança, né? Faço. Então, assim, eu faço 3 vezes por semana. Então, a dança, para mim, eu posso estar super cansada, eu posso estar super desanimada. Quando a gente chega lá, parece que liga o motorzinho, dá uma adrenalina e pronto. O físico, né? O cansaço físico passa e pronto, né? Hoje até eu compartilhei um vídeo no meu Instagram, se vocês quiserem olhar depois. Eu já estava cansada naquele momento. Tipo assim, estava dançando um pouco cansada. Aí a minha professora chama a gente na sexta-feira para subir no palco. E ela tinha me chamado para dançar outra música que eu não gosto muito. Eu falei, não, essa eu não quero. Aí ela escolheu aquela que eu gosto muito. E pronto. A minha energia foi lá em cima. E eu consegui, assim, dançar legal, com muita energia. Porque era algo que eu gostava, era algo que me faz feliz. Então, escolham coisas que te façam feliz. Tem muitas pessoas que vivem uma vida infeliz porque não tem coragem de... Falta coragem para tomar uma decisão. Não, eu vou fazer tal coisa que eu gosto. Ou vou procurar alguma coisa que eu goste mais para me sentir bem, né? Então, a felicidade é uma escolha. Você pode fazer isso logo cedo, né? E aí seu dia vai ser bem determinado. Quer falar mais? Continuar aí, Joélia? Sim, e assim, a Leni, ela colocou muito sobre sobre o que acontece, né, realmente, quando a gente começa as práticas. A Iraí, ela tá falando assim, veja o hábito da prática da gratidão. Exatamente. Praticar a gratidão, praticar o hábito e também assim, gente, a gente está falando aqui o jeito como a gente fez, como a gente venceu, vocês vai nos ouvir muito falar sobre superação, mas assim, se eu tenho o hábito de fazer o contrário, eu posso mudar isso. Recentemente, eu fiz um curso, eu acredito que a Leni também, né, do Augusto Cury, né, do psiquiatra e tantas coisas que é Augusto Cury, e ele falou o seguinte, que era sobre resiliência e liderança. E a resiliência, a gente procurar ser resiliente com nós mesmas, né? Na resiliência, ele falou o seguinte, quando a gente coloca uma palavra negativa, nós temos 5 segundos para corrigir. 5 segundos para corrigir, exatamente. Se eu não corrijo, o meu cérebro, o meu subconsciente registra. E depois de registrado, a gente não corrige, a gente reedita. Então, assim, tenta reeditar Quando a gente vai reeditar um vídeo, né? Nós estamos aqui acostumados a fazer live, editar alguma coisa. Qual é o trabalho? Não é muito maior do que simplesmente fazer? Então, se eu posso corrigir na hora, eu corrijo na hora. Esses 5 segundos, para evitar que eu cause mais acúmulos. Então, a gente, assim, o poder do subconsciente, a gratidão,
é um hábito que a gente tem, assim, de reconstruir, né? Por isso que esse papel do coach é tão importante, a questão dos estudos, treinamento, palestras, são muito importantes porque nos ajudam enquanto seres humanos, que nós não, quem não teve aquela base, como eu, por exemplo, não tive, e se a gente for ver, é pouco, né? Pessoas assim da nossa idade que teve aquela prática de tratar as questões mentais, emocionais e tudo mais. Então, assim, uma vez que a gente não teve esse hábito lá na infância, eu estou viva, eu estou vivo, então eu posso começar agora. E aí eu entro num ponto, onde nesse livro aqui também aborda, ali no capítulo 13, né, que ele fala o benefício que às vezes a gente se beneficia da questão da dor. Então, se eu posso me beneficiar, com o que é que eu vou me beneficiar? Eu procuro me beneficiar com o que é bom, né? Tomando decisões diárias, felizes, de acordar feliz. A Leni quer falar ali, né, Leni? Tomando, tomando a Não, decisão. A Madalena, ela falou aqui que ela criou um hábito, né, de agradecer todas as manhãs por todas as coisas que ela vai fazer durante o dia. Olha que legal, isso chama lei da atração, né? Já agradece por aquilo que ainda ela vai fazer. E aí ela fala que ela abençoa, né, o dia dela. Isso é muito legal. Você viver a lei da gratidão, assim, muito forte, né? Exatamente. E aí você entrou, que vou voltar aqui na parte do benefício, que é o autopiedade, se beneficiar da dor, mas aí vocês entraram num ponto onde o quebrando o hábito de ser você mesmo, ele faz isso muito forte. Ele fala, se eu construir, porque ele fala muito da questão quântica, que em algum lugar no universo, o que eu falo, ele está sendo construído. E ele se torna real. Ele pode não se manifestar agora, mas em algum momento ele está lá registrado e ele vai acontecer. Então, assim, a questão de entender que eu crio meu próprio futuro, eu crio minhas condições. Então, se eu posso criar, o que eu vou criar? Né? Eu vou criar simplesmente a questão da dor, que é o caso do que eu vou falar aqui do subconsciente, ou eu vou criar uma questão favorável, criar um futuro favorável. E daqui a pouco eu já vou me ver lá, que também vem na questão da imaginação. A Márcia Luz, ela trabalha muito isso com a gente, muito forte, essa questão da visualização. Se imagina, constrói, cria o seu futuro. Ela fez um exercício conosco de construir um ano atrás, né, Leni? Um ano para trás. Eu escrevo agora, como se eu estivesse em 2022, 2023, já dizendo como foi todo o meu ano de 2022. E quando eu fiz esse exercício e voltei a ler, eu li agora, depois que eu voltei do Costão, gente, eu até me emocionei, porque as coisas que eu tinha colocado ali, muitas coisas já foram conquistadas. E eu falei, caramba, né? E nós estamos aí em menos do meio do ano. Então, o que isso diz para mim? Que até o final do ano, eu vou chegar lá e dizer assim, esse foi meu ano de 2022, né? Em 2022, meu ano foi exatamente desse jeito, tá, gente? Desculpa aí a emoção, mas esse exercício é realmente muito bom. E nós aprendemos esse exercício com a Marcia Luz ali no Clube do Milhão. Muito maravilhoso. E nessa questão assim do subconsciente, os benefícios, se eu vou querer um benefício, eu vou construir no meu quântico lá o melhor. E o meu quântico não está lá. É aqui interno. É aqueles 98% que a gente não tem o costume de acessar, porque somos bloqueados pela nossa proteção mental, né? Nesse capítulo, no capítulo 13 ali, ele fala sobre uma senhora que tinha problema na perna, né, no joelho, e essa senhora, por muito tempo, ela sofreu com essas dores, ela não conseguia se levantar e tudo mais. Ai, gente, a Larissa também está aqui na sala, que eu vou falar uma coisa assim, que a Larissa faz muitos vídeos sobre, e eu amo os vídeos da Larissa. Muito obrigada, Larissa, pela sua presença aqui conosco. A Lu está dizendo que a gente deve realmente abençoar todos os dias, né, Lu? Inclusive nos pensamentos, que eu também vou falar desse ponto dos pensamentos, que é muito importante, né? E voltando aqui nessa questão da saúde, essa senhora, o que ela fazia? Ela dava tapinhas na dor, no local onde ela sentia realmente essa dor, e ela dizia, ai, meu joelho
a minha dor que não passa, minha dor que não passa, minha dor que não passa. Ai, gente, eu vou voltar de novo na live de uma outra moça que eu assisti, que é a Angelita. E a Angelita, ela falou uma coisa que eu trago muito comigo: não se aproprie do problema, né? Não se aproprie da dor, porque no momento que ela continuava, minha dor não passa, eu não tenho paz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, o que que essa senhora fazia? Primeiro, ela estava cultivando a dor, ela estava se beneficiando da dor, pela questão de que o quê? Enquanto ela estava nesse sofrimento, toda a família estava à disposição dela, né? Uma pessoa que tinha que sair mais cedo do trabalho, que eu tenho que ficar com a minha mãe, porque a minha mãe sente muita dor. A nora, eu tenho que cuidar da minha sogra, porque a minha sogra não consegue se locomover, minha sogra está imóvel. Eu não, isso e aquilo. E aí, o que que acontece? É onde a pessoa se beneficia. Qual era o benefício dela? Ter as pessoas tudo à sua volta. A custo de quê? Da sua dor. Mas e para as outras pessoas? Qual era a dor que essas pessoas sentiam? Né? Essas pessoas não tinham paz, porque todo mundo vivia em volta dela e, querendo ou não, ela sempre ia ter mais sofrimentos realmente. Por quê? Porque ela estava causando a dor no outro, tal dor que ela estava sentindo. E nessa questão do benefício, então assim, se temos um problema e tudo mais, eu, por exemplo, como você já comentei algumas vezes, não sei se todos aqui sabem, né? Inclusive eu não me apresentei, mas assim, eu passei por uma questão de tumor. E foi um tumor assim bem expressivo, né? Que na época eu estava lá com 8 centímetros. Pode ser que eu falei algumas vezes, mas normalmente eu nunca falo o meu tumor, o meu câncer, o meu câncer foi assim. Não, o câncer que eu tive, o tumor que eu tive. Porque não e nunca será meu. Esteve em mim, mas não é meu. Então, na época, eu não conhecia o poder do subconsciente. Mas, assim, eu já tinha como eu desejo que todos, assim, cuidem das suas partes espirituais, porque, assim, nós somos seres humanos que nós temos várias camadas, né? Então, assim, eu tenho preciso cuidar da parte espiritual, eu preciso cuidar da parte financeira, eu preciso cuidar da parte física, da parte emocional, eu preciso cuidar de todas as partes. E antigamente, por que que a gente... Então, Pode falar, Ali. posso te interromper? Eu vou falar um oi para a Nádia, que está aqui com a gente, né? A Nádia está cuidando aí da saúde de muita gente, inclusive do meu marido, da Joélia também, né? A Nádia disse assim, eu crio uma vida saudável. Uau! E eu posso, interrompendo aí a Joélia, eu tinha desenvolvido fibromialgia, né? Quem conhece fibromialgia sabe que dói o corpo inteiro. Eu acordava de manhã como se tivesse passado um trator em cima de mim. Ia da nuca até o pé, assim, aquela dor. Não era uma dor insuportável, mas era uma dorzinha tensa, uma coisa chata, né? Então eu fazia dança, fazia exercício, mas eu acordava de manhã já falando assim, nossa, eu tô tão cansada. Eu vivia assim, sabe, repetindo, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada. Eu vivia cansada. E aí, depois que eu mudei meu estilo de vida, meus hábitos, né? Comecei a trabalhar minha mente. Acordo de manhã, comecei a trabalhar gratidão, voltada para a área da saúde. E eu comecei a acordar de manhã e falava assim, nossa, eu estou ótima, meu corpo está ótimo. Gente, é incrível. Eu acordo de manhã, essa semana eu estava pensando, falei, nossa, acabou minhas dores, né? Agora eu estou fazendo musculação, comecei, tem um mês e meio que eu comecei a fazer musculação. A musculação está ajudando ainda mais. Então, assim, gente, o mental, a mente da gente, ela cria muitas dores, tem muitas dores. Eu conheço pessoas que a vida inteira procuram uma doença, vai nos médicos, não acha doença nenhuma, mas eu sinto dor, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Por quê? A tua mente, ela cria. Augusto Cury, ele ensina que a nossa mente, ela cria um teatro, E aí você fica naquele vitimismo, né? Então, assim, tem uma pessoa que é do meu convívio, assim, da minha família, que ela vivia procurando problema de saúde. Ela ia pro meu coração que eu vou morrer uma hora de infarto, que isso, que aquilo. Aí, depois que ela começou a entender, que demorou, assim, para ela entender que ela podia trabalhar a mente, hoje ela tá fazendo tanta coisa, ela tá trabalhando, ela tá fazendo cursos, ela tá se desenvolvendo e ela tá fazendo caminhada, tá fazendo tantas coisas que antes ela se comportava como se fosse uma pessoa totalmente inválida.
E hoje ela está fazendo muita coisa. Sim, 3, 4 atividades diferentes e fazendo exercício físico. E aí hoje ela fala, realmente, quando a gente quer, a gente faz. Né? Então, assim, a mente da gente é assim, só que você escolhe se você quer ficar no vitimismo, se fazendo de coitadinha. Às vezes não é nem sua intenção se fazer de coitadinho, mas você se coloca. Então, pergunte para si mesma, eu estou me fazendo de vítima? Né? Porque assim, quando a gente busca alguma coisa, isso gera uma adrenalina e uma energia tão grande. Eu lembro que um tempo atrás uma pessoa falou assim para mim, a gente vive de adrenalina. E eu comecei a observar que realmente, quando eu tinha uma coisa nova para fazer, eu trabalho com compra e venda, assim, também. E aí, quando eu fazia uma compra, que eu tinha novidade, aquilo me dava uma adrenalina, uma energia, que eu não ficava cansada, que eu trabalhava mais, porque era uma coisa nova. Então, sempre que tinha uma coisa nova, assim, me dava uma adrenalina, uma energia forte. Então, o que eu percebi? Eu tenho que estar sempre criando adrenalina, sempre criando motivação para mim me sentir melhor. Então, aí volta a dizer que a nossa felicidade é uma escolha. Hoje eu escolho ser feliz. E se é algo que está me incomodando, tem que resolver. Você não pode arrastar um problema, uma falta de perdão, um problema de confusão com alguém uma vida toda. Tem gente que passa 20 anos aí sofrendo por algo que já foi lá não sei na onde. Então, gente, isso é muito triste. Porque você culpa outra pessoa, mas você, né? O livro ele ensina muito sobre isso, sobre a falta do perdão. Você está criando a sua realidade. Aquilo que foi lá está sendo o seu real hoje, né? Então, escolha ser feliz, né? E pague o preço. E depois você vai ver que, assim, nossa, como eu era tolo, digamos assim, né? Então, E assim, já que a Aline tocou nessa parte do perdão, né? É uma questão muito séria e que, assim, eu vou até contar uma experiência assim, pessoal que eu fiz junto com esse livro e o Ho'oponopono, né? Assim, esse livro ele fala que, nossa, gente, tá brilhando. Ele fala que, assim, a gente, para nós perdoarmos alguém, a diferença de perdoar e estar com a pessoa e conviver com a pessoa e abraçar a pessoa, né? O fato de eu ter um problema com a pessoa e eu não preciso estar diante dela para perdoar. Até mesmo porque o perdão, ele vem em mim. A partir do momento que eu perdoo a pessoa e perdoo a condição em mim, essa condição automaticamente ela libera na outra pessoa, porque assim, o ódio, ele dá poder, né? Quando eu estou com ódio de alguém, eu estou empoderando a outra pessoa a alimentar as condições em mim, que é o seguinte, aí ele coloca isso bem num termo assim, bem interessante, que assim, você teve um problema, eu tive um problema com a Leni o ano passado, e desde o ano passado eu não falo com a Leni. Só que o que acontece? Eu não falo com a Leni, mas eu estou sempre pensando naquele problema. Talvez para a Leni isso já passou, né? Ela nem lembra mais do que aconteceu. E assim, quando eu penso, se alguém falar da Leni para mim, a primeira coisa que vai fazer é eu lembrar da situação. Ou seja, eu volto que a Márcia Luiz ela sempre fala, né? E esse livro também fala, nós estamos tomando doses de veneno esperando que a outra pessoa seja atingida. Ou seja, eu causo em mim mesmo. E quando eu decido em mim, toda vez que quando a gente tem um problema com alguém, eu já tive, então eu posso falar desse muito forte, e lógico, não tem tudo resolvido. Mas ele fala o seguinte, quando nós pensamos naquela pessoa, o coração palpita. E realmente, eu tinha uma situação muito forte, assim, com alguém, parentes, assim, próximo, e quando eu pensava nessa pessoa, assim, nossa, sabe? E eu desafiei, já tinha lido esse livro, já pela segunda, já tinha lido, já tinha ouvido, voltei só para anotar as lições que valem a pena, que eu coloquei no caderninho, que eu falei para vocês. E nessa época que eu voltei anotando, eu estava fazendo o Ho'oponopono. Determinei fazer o Ho'oponopono. Gente, eu não fiz o Ho'oponopono por 35 dias, 70 dias. Eu fiz por 105 dias, assim, consecutivo. Ou seja, o negócio aqui era forte. E quando chegou assim, eu lembro que quando chegou no 104º dia, aquela pessoa assim não veio até mim, né? Mas criou uma situação assim que, gente, meu corpo tremeu inteiro quando eu tentei falar da situação. E assim, eu tentei chamar a pessoa para conversar e tudo, e ela falou,
não sou criança para sentar e conversar, eu tô falando com você por áudio. E isso assim, eu falei, caramba, e foi, aquilo ali foi horrível, mas foi um dia. Na semana seguinte, eu encontrei com a pessoa, assim, ela passou por mim feito um furacão. Mas sabe quando dentro de mim eu não tive nenhuma reação? E eu voltei a fazer essa, eu limpo, limpando em mim as condições que estavam me causando aquele problema, como diz o Ho'oponopono. Divindade, limpa em mim as memórias que estão causando esses problemas. E na época eu fiz muito forte, naquela semana, que foi semana última, eu fiz muito forte. E misticamente eu encontrei com essa pessoa e não tive nenhuma reação. Mas a sensação, gente, que eu senti foi uma coisa assim tão maravilhosa que assim, eu tava ali, eu queria rir, eu tava falando, mas assim, eu não tava rindo da pessoa, eu não tava nada disso, mas é porque assim, eu encontrei a pessoa e não tive nenhum palpite, assim. Estava livre, né? Estava se sentindo livre. Estava livre. E até hoje essa pessoa, ela não fala comigo, né? E assim, eu respeito o momento dela também, como aprendi aqui no livro, que eu não preciso estar com a pessoa para perdoar. Da minha parte, eu resolvi. Né? Então é muito bom quando a gente se liberta de algo assim que a gente vem carregando. E a partir do momento que a gente perdoa, gente, olha, as coisas andam muito melhor na nossa vida. Muito melhor. A Luciana falou aqui, ó, quanto mais se pratica, mais se atinge o perdão verdadeiro. Eu tive uma experiência de perdão, já que a gente entrou nesse assunto, né? Também, eu tive uma pessoa que ela me magoava bastante e eu pensava nela 24 horas. 24 horas aquele pensamento, eu tentava desviar o pensamento vinha. Né? Assim, eu tinha um relacionamento com ela e tal, mas sempre aquela mágoa no coração, né? Aí eu fiz a oração do perdão, que é do curso da Gratidão Transforma da Marceluz. A oração do perdão são 30 dias que você faz uma oração por aquela pessoa e repete uma frase. Aí eu fiz 30 dias. Quando chegou 30 dias, a gente discutiu. Discutiu feio. Aí eu falei, 30 dias não deu nada. Vou de novo, né? Continuei mais 30 dias. Mas aí com 40 dias aconteceu um milagre. Né? Um milagre, ela veio, me procurou, ela me pediu perdão, assim, totalmente de coração, que eu antes não tinha sentido isso. E depois aquilo quebrou, sabe, aquele pensamento. Não parei de ficar pensando nela. Parei, porque antes eu ficava pensando, porque como eu ia falar com ela, como isso, como aquilo, eu ficava fantasiando e eu desviava. Eu falei, mas não quero pensar sobre isso. Desviava o pensamento voltava. Então, quando você tem mágoa de alguém, é como carregar um saco de cimento. Você arrasta a sua vida inteira aquilo. E aí, o que acontece? A mente está tão ocupada com aquilo que não se abre para as coisas boas. Então, a falta do perdão atrapalha a sua vida financeira, atrapalha a sua prosperidade em geral e a sua paz mental. Então, para a gente receber novas, não chama revelação, ou como a conexão, né? Como respostas que a gente busca, nós precisamos estar com a mente limpa, com a mente aberta. E como você vai abrir sua mente se você tem mágoa de alguém? Porque aquilo está te corroendo, entendeu? Então, assim, eu faço assim, a oração do perdão fiz e eu passei para várias pessoas. Teve uma pessoa que ela estava separada da família, a família estava toda espalhada, o filho num lugar, ela estudando em outro lugar, marido em outro lugar. E aí, depois de um ano, ela me contou que tinha reatado o casamento e que estava super bem, a família estava toda unida porque ela fez a oração do perdão por 30 dias. Então, assim, é mágico, mágico. Porque quando a gente quer que a mudança aconteça e a gente paga o preço, né? Que é fazer um sacrifício ali, que igual, nem é tão sacrifício fazer uma oração, mas quando você tem uma mágoa muito grande, é muito difícil, né? Eu, por exemplo, essa pessoa tinha mágoa, mas eu gostava dela, eu tinha carinho e tal, assim, mas no fundo eu tinha mágoa do comportamento, né? Dela comigo. Então, assim, era uma pessoa do convívio. Mas quando tem pessoas que odeiam a outra, não tem aquela mágoa, então é difícil, mas vale a pena. E aí, esse que a Leni falou aqui, né? Lucilene, muito obrigada. Seja bem-vinda aqui à sala, fica à vontade para interagir com a gente. Essa parte que a Leni colocou aqui, o que é difícil, a gente rezar, orar pela outra pessoa, quando a gente não gosta. Mas é aí que está a transformação. Porque, assim, uma das coisas que na administração a gente tinha muito, começar pelo problema mais difícil. Então, assim, se a gente pegava aquela conta que ia de 2 páginas, 3 páginas,
e começava por ela, e depois ia fazer aquela continha de meia página, era tudo muito rápido. Então, assim, essa questão do perdão, se é difícil rezar para outra pessoa, pensa nas instruções do Joseph Murphy. Eu não preciso estar com ela e ela não precisa saber o que eu estou fazendo. Aí volta também um pouquinho no Joe Vitale, limpa em mim as memórias que estão causando esses problemas. Volta no eu sinto muito, por favor, me perdoa, eu te amo e eu sou grata. Eu não preciso abraçar a pessoa e falar isso. É simplesmente falar. Gente, eu convido vocês a sentirem isso, porque assim, é mágico, né? Liberta muito. A Leni falou assim das questões que ela cultivava, por exemplo, a dor. Eu não sei se se alguém aqui já passou por isso, mas eu, por exemplo, a minha questão, opa, deixa eu ver aqui. A sua amiga, Leni, a Lucilene está dizendo, conhece a Leni desde que eram crianças. Então pode. Oi, Lucilene, tudo bem? Que legal. Conheço ela lá da minha cidadezinha que eu morava em Cabixi. Bem-vinda, Lucilene. Então, É um prazer ter você aqui conosco. pode atestar aí, Que né, legal. o crescimento da lei, É. que bom. E assim, então essa questão de cultivar a dor, né? O que eu cultivava, por exemplo? Eu era uma pessoa que eu dizia que eu não tinha tempo, 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 e eu vivia rodando. Eu sempre pude fazer muitas coisas, mas eu sentia uma estafa a ponto de um dia eu realmente ter um piripaque. Cheguei a ter um piripaque de estafa. E não aprendi com isso, né? Porque eu achei que fosse só uma convulsão. E o médico, ele falou, realmente, se você não tirar um pouco da carga, você vai para a cadeira de rodas, porque seu corpo inteiro vai travar. Seu corpo está pedindo socorro. E, assim, eu conseguia fazer muita coisa, mas era assim, eu vivia realmente sufocada. E hoje, e depois, inclusive, assim, gente, a pandemia, é o que eu falo sempre, assim, foi onde eu conheci o Joseph Murphy, conheci a Márcia Luz, e foi um resgatar na minha vida. Porque na pandemia também voltou essa loucura de eu não ter tempo, não ter tempo, não ter tempo, e eu cultivava isso. Duas coisas mudaram. Eu ter passado por uma sessão de coach, porque foi um processo de coach, foi onde eu decidi ser coach, né, para mudar, ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas, assim como a minha foi transformada, que no meu caso foi a questão de que eu passei por uma coach de produtividade. Então, quando passei por uma coach de produtividade, hoje eu faço muito mais coisas, não me sinto estafada, eu tenho tempo para andar de patins com a minha filha, para pedalar com meu marido, para a gente conversar e tudo mais, e eu consigo fazer muito disso. Por quê? Porque eu tirei essa palavra do que a vida dá mais do mesmo. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui, o dia ele tem 24 horas. E essas 24 horas do dia, para a gente usufruir bem, é entender que eu tenho 8 horas, é uma divisão de 3. É a regra de 3 do tempo. Eu tenho 8 horas para dormir, eu tenho 8 horas para resolver meus problemas, e eu tenho 8 horas para focar, para trabalhar, né? Aí a gente fala, mas trabalho 8 horas, mais uma hora de almoço, já vai 9. Eu não durmo 8 horas por dia, beleza, mas reserva, começa a entender isso e reserva parte desse tempo para você. E se você é a pessoa que fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, você vai continuar não tendo. E a lição que eu tirei disso foi principalmente quando a gente olha aquele espelho, né? Uma amiga minha, a filha de uma amiga minha, assim, que eu amo bastante, ela é como uma filha também para mim. Hoje, inclusive, segundo ela, veio fazer administração, porque eu falo, gente, eu quebro aqueles misticismos que o pessoal tem da administração, que critica. Não, é maravilhoso. E ela fez administração, segundo ela, se espelhando em mim. E ela falou assim, nossa, a Jo é maravilhosa, a Jo é sempre muito ocupada, ela não tem tempo para nada. Nossa, aquilo foi um soco, assim, né? Eu falei, nossa, isso é a imagem que ela tem de mim. E ela achava que isso era legal. Só que não é, gente. Internamente, a gente sente aquela estafa. Eu, sinceramente, no dia, assim, que eu tive realmente esse apagão, no dia que eu tive esse apagão, eu pude, assim, ver como é ruim. Porque, assim, a vida fala assim, agora você tem que parar. Então, ao invés de fazer isso, o que a gente precisa fazer? Vamos trabalhar. E aqui fala até disso, da questão do tempo. Como que eu trabalho a questão do meu tempo? É tornando a minha vida produtiva, tendo essas boas condutas comigo mesmo. Em outras palavras, vai ser resiliente comigo mesmo. Então,
Aqui eu tô vendo aqui eu não sei se eu vou conseguir falar o nome, mas Madá, a a Madame Madá Feitosa, Fevicosa. É a Madalena do nosso lado do Costão, acho. para mim parece Maria da Fé, mas tudo bem. Seja muito É. bem-vinda. Ah, não, verdade. Maria da Fé. Eu acho que é. Nossa, Maria da Fé É é muito Madá. marcante. Seja bem-vinda, Maria. Então, essa questão da gente trabalhar todos os pontos e cultivar realmente, nutrir a nossa vida, porque, na verdade, esse livro, quando ele começa, já mudei de livro, não é esse livro, que ele começa falando, que ele fala da questão da gente, que a vida é como um jardim. Nós cultivamos, nós plantamos o que a gente quer e nós vamos cultivar exatamente. Esse livro ele trouxe um outro ponto que eu falei que eu ia colocar aqui, que a Larissa fala muito, que é a questão de vendas. Com esse livro, eu tirei aqueles medinhos, por exemplo, que eu tinha de vender. Né? Depois, Napoleão Hill me moldou mais, mas esse livro ele faz exatamente uma das frases, uma da história é da gerente, né? Que ela tinha um vendedor, que ele tinha medo de vender e tudo mais, e assim ali. E ele ensina a gente a visualizar a questão da venda. Porque venda é uma necessidade. Né? Quando eu vendo, eu não estou empurrando algo para alguém, eu estou atendendo a necessidade do outro. O vendedor, quando ele entende que ele está atendendo uma necessidade, ele não vai te vender um produto, porque eu estou vendendo, é mais barato, é mais aquilo outro. Tá, mas pode ser mais barato, mas é o que eu preciso? Pode ser mais caro, mas é o que eu preciso? E vender é atender a necessidade. E nessa história dessa gerente aqui, o que ela fala desse vendedor que ele tinha medo, e ela pediu para que ele fizesse uma experiência de tirar aquela experiência da infância que trouxe aquela questão. E quando ele encontrasse o cliente, que ele simplesmente olhasse no olho do cliente e lembrasse, não tem ninguém atrás da porta. Né? E colocasse a questão dele. Esse rapaz, no fim, ele acabou se tornando um dos maiores vendedores daquela companhia. Então, essa questão de tratar esses medos, essas questões que a gente tem, é muito forte. E depois disso, eu vim trabalhando, hoje, assim, vendo naturalmente, porque eu entendi que a venda não uma troca de moeda, uma troca de produto e moeda. Venda é atender a necessidade. E todo mundo tem algo, precisa de algo. Todo mundo precisa de algo. E eu estou atendendo aquela necessidade da pessoa fazendo isso, fazendo uma venda. Né? E uma dica de venda, se eu posso contribuir aqui, é aquela questão: a gente só vende o que a gente compra. Se faz bem para mim, o que vai me impedir de vender para outra pessoa? Mas esse livro ele trouxe assim, muito forte essas questões da venda, tem inclusive a prece, por exemplo, quando você se imagina, tem aquela casa lá que você não consegue vender, e ele pede para que a pessoa se imagine fazendo todo o processo de venda. E nesse processo de venda, a pessoa inclusive tirou a placa, jogou no lixo e tudo mais, falou que não precisava mais daquela placa, daquela casa que estava ali sem vender, e foi dormir. No dia seguinte, aconteceu exatamente como ele visualizou, como ele deu esse comando noturno para o subconsciente dele. Então, esse livro, como a Leni falou ali no início, ele trata de todas as questões. São 19 capítulos, são 19, 20 capítulos, mas assim, é muita riqueza. É como se você lesse 20 livros em um só, porque cada capítulo, ele trata de questões essenciais. Né? E assim, ele tem, interrompendo um pouquinho, Joel, ele tem audiobook. Eu gosto muito de audiobook, porque às vezes eu tô lá lavando louça, que é algo que eu não preciso usar a mente, né? Estou acostumada a lavar louça. Estou cuidando do serviço de casa e estou ouvindo livros. Então, assim, eu ouço muito audiobook. Que às vezes eu não consigo parar para ler muito, mas o audiobook eu gravo bem, eu pego bem, né? Então, assim, para quem não, às vezes não gosta de ler ou não tem muito tempo, baixa, ele tem audiobook. Você pode ir lá no Google, pesquisa O Poder do Subconsciente, audiobook, que vai aparecer. E é tão legal que você tá ouvindo, depois você interrompe. Quando você volta, você continua no ponto que você parou. Ele não volta do começo de novo. Sim. Né? Acho que esse livro é 11 horas de audiobook. Então dá para você ir dividindo. Oi? É 9? 9 e pouquinho, isso. É 9 e pouquinho? Então menos ainda. Então,
Você pode dividir aí conforme você tem condição, né? Então, assim, como a Joélia estava falando, a nossa mente, ela tem o poder. Então, assim, como funciona o poder da mente? Tudo é criado primeiro na nossa mente. Vamos supor, a pessoa, eu quero construir uma casa, né? Quero a casa dos meus sonhos. Primeiro, o que que a pessoa faz? Não desenha a casa? Não fala, eu quero o quarto assim, a sala assim, cozinha assim, lavanderia, e vai desenhando a casa. Então, primeiro a pessoa imagina que quer uma casa, ela vai desenhar como ela quer mais ou menos, vai passar para um arquiteto, um engenheiro, enfim, tudo é criado primeiro mentalmente, depois vai para o papel, para depois construir uma casa. E a nossa vida não é diferente disso. Primeiro, você cria na sua mente como você quer que seja a sua vida. Por isso que tem o quadro dos sonhos, que a lei da atração ensina, né? Tem o livro Segredo, ele ensina você fazer um quadro dos seus sonhos, né? Aqui em casa a gente está montando um quadro em família agora, que eu tinha o meu, mas agora eu chamei as crianças para eles também falar o sonho deles. E a gente vai fazer um quadro assim e colocar na parede para ficar vendo todos os dias. De alguns sonhos que eu tinha colocado no quadro já se realizaram. Um deles era ir para o evento, outro é estar fazendo palestras. Então, assim, que eu tinha colocado lá no quadro já estão se realizando. Outro era fazer minha cozinha planejada. Então, assim, você cria na sua mente, coloca no papel tudo o que você quer e foca, tá? Porque também não adianta você pôr no papel, continuar com os mesmos hábitos, fazendo as mesmas coisas, perdendo tempo, em vez de estar buscando conhecimento, assistindo noticiário, gente, que noticiário acaba com a gente. Eu hoje, assim, eu tô tão desacostumada que quando eu ouço uma notícia ruim essa semana, eu tava lá na minha sogra, ela assiste televisão, falou da guerra que tá tendo lá na Ucrânia, né? E assim, aí você vê um pedaço e você já fica assim, tá tendo guerra. Então você já começa a pensar, e se der uma terceira guerra mundial? Já traz para você. Então, por que é tão ruim a gente assistir noticiário? Você vai trazer para você um problema grande que você não vai conseguir resolver. E aí você vai trazer para sua mente, para sua saúde, em vez de trazer conhecimento. Quando você lê um bom livro, eu estou numa vibe assim que o mundo está perfeito para mim. Nada está acontecendo de ruim, porque eu não estou buscando noticiário. A partir do momento que a gente foca em coisas ruins, vem coisas ruins. Então, faça sua lista de sonhos e foque. Né? Busca conhecimento. Conhecimento te liberta, conhecimento te ajuda a construir a sua realidade. Sim, Letícia, seja muito bem-vinda à sala, Letícia. Nem acredito que você está aqui. Mas, assim, a Leni colocou essa questão da imaginação, né, da gente visualizar. E, assim, eu falei pouco aqui da saúde, mas esse livro, assim, ele trata, inclusive, essas questões da saúde física e mental, né, onde ele fala da história de pessoas que se curaram quando ela focou realmente nessa questão de trabalhar esse subconsciente da doença que era crônica e tudo mais, e a pessoa conseguiu se tratar a partir do momento que ela focou nessas questões. E a Leni colocou assim, conexão com a guerra, por exemplo, conexão com o que é ruim. A gente não está aqui dizendo não assista mais TV e tudo mais, mas é aquela questão. Eu vou ter que mencionar aqui um outro livro, que é o livro As Armas da Persuasão, que aqui no subconsciente, no poder do subconsciente, ele fala que muitas vezes, por que eu estou pedindo e isso não está acontecendo? Você já fez a decisão, ela vai acontecer conforme fala o quântico, você registrou, está ali no universo. Então, assim, até tem um trecho que fala sobre a questão da pessoa dar o comando à noite para o subconsciente e de manhã a pessoa não vê o resultado. Desconecta, continua com aquela decisão e vai fazer o que você tem que fazer. Só que começa a se ouvir, porque ela vem em mensagem, ela vem em voz, ela vem através de uma outra pessoa, de uma dica, de um pensamento, como a Luciane colocou aqui, mas a resposta, ela vem se você fez com seriedade. E aí, essa questão da TV, da gente se conectar com a coisa que não é boa, também acontece o inverso, porque se eu estou conectada, por exemplo, o fato que está acontecendo na Ucrânia, e eu me conecto daqui, eu também estou conectada com todas essas questões. De que forma eu posso me conectar com essas pessoas, trabalhando para que elas se libertem dessas questões, né? Principalmente emitindo as minhas decisões internas,
né? Falando, desejando, como aquela técnica do Ho'oponopono, pedindo perdão porque eu estou conectada com essa situação. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Eu sinto muito por estar te causando essa situação. E essa questão de televisão, na verdade, eu falei das armas da persuasão, porque ele explica direitinho que o que acontece, que a gente se liga nas questões que estão acontecendo em todo lugar. Então, se eu estou assistindo a televisão, está acontecendo uma guerra lá em todo lugar, eu estou conectada pelas coisas que estão acontecendo. Inclusive, tem um trecho que uma pessoa religiosa chega para o rapaz e pergunta, né? Esqueci o nome do autor, porque o livro não está aqui agora. E assim, ela pergunta para ele por que eles estão orando, 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 e as questões da guerra não são tratadas. E aí ele fala que as pessoas estão ligadas pelo desespero. Se elas estão ligadas pelo desespero, elas estão orando e o desespero vão continuar a acontecer. É diferente do momento que você se desconecta da situação e agradece pelo que você tem ali e começa principalmente a emitir aquela gratidão, aquele sentimento de paz para as outras pessoas. Então, por que eu oro e a oração não são respondidas? Por que eu faço as decisões e elas não acontecem? Porque eu estou fazendo decisões, mas eu estou me conectando com o adverso. Cirlei, seja muito bem-vinda. Olha, a Fátima colocou aqui, né, que os japoneses pregam, acho que ela quis dizer, preste atenção aos sinais. Fátima, top, muito obrigada. Porque realmente, o poder do subconsciente, ele coloca muito isso pra gente ficar atento aos sinais de como vai vir a resposta. E é verdade. Então, assim, eu estava outro dia, né, fazendo... eu sou empreendedora na área pet também, vou soltando aqui, pessoal. E aí, outro dia eu estava tentando, como eu faço isso. E eu, do nada, eu estava assim, eu terminei minha oração, né? E sentei e fui tomar café. Aí veio cheiro bom. Na minha mente, assim, cheiro bom. Falei, nossa. Aí, do nada, né? Aí eu falei, eu tô fazendo as estampas da caneca, não sei o quê. Aí, falei, cheiro bom toda a vida pets. Gente, vendeu muita caneca. Cheiro bom é a toda a vida pets. Então, assim, o quê? A resposta do que eu queria alguma coisa que impactasse para começar. E aí o cheiro bom, falei, nossa, cheiro bom, mas cheiro bom que eu pensei na comida, no local limpo e tudo mais. Então, conecta. Então, ficar atentos realmente a esses sinais. E só para a gente também... Eu faço só... Nós estamos já finalizando, né, Gélia? Que está mais de uma hora. Mas, assim, eu queria comentar o seguinte. Como funciona a nossa mente? O subconsciente, ele abrange de 95 a 93, mais ou menos, do poder da nossa mente. A consciência mesmo, que é aquilo que a gente tem mais domínio, é de 5 a 7%. Então, no subconsciente estão seus hábitos, suas crenças limitantes. Crenças limitantes não tem a ver com religião, gente. São aquelas frases ditas desde criança. Um exemplo, eu mesmo fui criada assim, como se rico não entra no céu. Então, ser rico não era uma coisa boa para mim. Hoje eu trabalho porque hoje eu entendi que não tem nada a ver, né? Entendi que são crenças limitantes ali. O dinheiro é sujo. Ou algumas frases assim. Então, crenças limitantes são aquelas crenças que estão lá no teu subconsciente registradinha, que às vezes você quer mudar de vida e não consegue, porque aquelas crenças estão te prendendo. Então, por isso que é importante a busca do autoconhecimento, né? Nós hoje somos coach, né? Eu já sou formada coach, formei coach da gratidão financeira e ela ajuda a trabalhar muito essas crenças limitantes que atrapalham o dinheiro, que tudo aí você começa a se conectar com crenças mais positivas, com frases positivas, poderosas para atrair a prosperidade na sua vida, tanto no dinheiro. Tem gente que tem problemas com relacionamentos, porque tem lá, essa semana uma pessoa falou assim para mim, que quando ela era adolescente, aconteceu um evento lá que ela ficou como se casamento não fosse uma escolha boa. Então, aquilo entranhou na mente dela e ela, né, tem mais de 30 anos e ainda não se casou. Então, travou, né, como se travasse. Então, são coisas que é dita lá na infância. Então, nosso subconsciente, só para vocês terem noção, é isso. Você tem domínio de 5 a 7% só da sua mente. O resto é crenças, hábitos, medos. Se você não buscar uma ajuda, você está com tanto potencial, você tem ouro dentro de você que você ainda não descobriu.
né? Eu falo até por mim, gente. Eu nunca imaginei, nunca, nem passou na minha cabeça. Eu achava grande demais ser palestrante. Eu nem imaginei, porque eu achava que era, eu achava bonita. Nossa, eu sempre amei em palestra. Eu sempre gostei de ouvir pessoas muito assim, cultas, que sabiam falar, que sabiam ensinar. Eu sempre gostei de ensinar, mas palestrante não me passava pela cabeça, porque eu achava que era algo longe demais para mim. Né? E hoje eu estou aqui compartilhando com vocês conhecimento. E assim, eu tenho vontade de tirar meu conhecimento e colocar na cabeça das pessoas, né? Porque o tanto que isso fez bem para mim, né, Joela? Então, assim, é transformador e a gente quer transformar as pessoas, só que as pessoas precisam querer, né? Primeiro elas precisam querer, que é o primeiro passo. Aí buscar ajuda. E o autoconhecimento é libertador. Você vai descobrir algo de você, um poder que você tem dentro de você que você nem imaginava. E isso é a verdadeira felicidade. Né? Eu estava numa fase triste da minha vida, essa fase triste, parece que tinha um vazio. Daí hoje eu me sinto muito completa, eu me sinto feliz, me sinto realizada. Eu nasci de novo, eu falo que eu nasci de novo depois que eu me encontrei, né? Buscando autoconhecimento. Né? Eu investi, eu falo que não foi gasto nenhum, foi investimento que vale cada realzinho que eu paguei. Vale muito, porque é ouro, né? Sim, e assim, a Clara de Fátima, obrigada. A Jucinara, é Jucinara, né? Ensinaram. Meninas, muito obrigada, sejam bem-vindas. Gente, então assim, a gente está chegando ao final da nossa live, assim, agradecemos a oportunidade de estarmos com vocês, como a Leni falou assim, nosso desejo, a gente não transforma o outro, a gente sabe disso, mas o nosso desejo, a partir do nosso conhecimento, do que a gente conseguiu agregar, conseguir transmitir para vocês um pouquinho e deixar esse gostinho de quero mais. E, de preferência também, pessoal, na hora de assistir uma TV, pensa, sente como aquela reportagem traz para você, como você fica depois de certa reportagem, né? E pega o livro, lê uma questão do livro ali, depois você fala, nossa, como que eu estou me sentindo? Né? Só chamar aqui para uma atenção, Fatiminha, obrigada. Além de, nós falamos aqui do livro, né, do audiobook, mas o que a gente conversa, né, Leni? A gente só baixa o audiobook depois que a gente compra o livro, né? O audiobook tá ali no YouTube e tudo, a gente tem o audiobook, acredito que de todos os livros que a gente tem, a gente acaba baixando o audiobook, mas é legal, primeiro compra o livro e leia, né? De preferência, ou então até não leia o livro ainda, mas ouve o audiobook, porque depois você vai querer ler o livro. Mas assim, galera, vamos assim contribuir realmente para fortalecer essa questão da leitura, da circulação dos livros e mudar as nossas vidas. Porque assim, como eu falei, nós temos formações na escola. Né? Aí hoje eu estou lendo o Pai Rico e o Pai Pobre. E ele assim colocou uma situação assim muito séria, que na escola, não no Brasil, mas no mundo, né? O livro o rapaz é lá do Havaí, no mundo, a gente vai para a escola para aprender uma formação, para se formar e ter um cargo e ter uma formação sofisticada. A gente vai para a escola para aprender, por exemplo, como lidar. Mas a gente não, na escola, a gente não aprende a lidar com as emoções e a gente também não aprende, normalmente, a lidar com dinheiro. E nem com a saúde, porque a gente entende que é o médico que vai cuidar da nossa saúde. E para finalizar aqui, eu gostaria só de compartilhar uma frase de um professor que eu tive, que ele, há mais de 10 anos eu saí da faculdade, né? Foi a primeira faculdade, e ele falou o seguinte: no futuro não, a pessoa que quer realmente ser alguém na vida, tá aqui, ó. Você não, o professor, ele falou, você não precisa estar na faculdade. Você precisa disso aqui. Se você entra aqui, você absorve, tudo a sua vida muda, né? Tudo tá aqui. Você tem tudo o que fazer, mas ninguém pode querer por você. E essa é a frase que eu gostaria de deixar assim, compartilhar. Porque tudo que a gente precisa, se a gente for focar em um livro, a gente vai conseguir as respostas e automaticamente aquela preguicinha, aquele desfoco que a gente tinha, dona de casa, por exemplo, quem trabalha em casa, que foi meu caso, também sai. Então, se nós podemos te dar uma dica aqui, prefira os livros. Né? Hoje o audiobook também está aí. Através do audiobook, tem a necessidade de marcar aquela frase, tem o livro primeiro, baixa o audiobook, mas vou ouvir o audiobook primeiro. Viu aquela frase? Eu vou anotar. Opa, eu tenho o livro para poder ticar lá no livro. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos vocês aqui.
Obrigada às pessoas que vão ainda assistir essa live, que vão compartilhar, a gente agradece. Essa semana ainda, na próxima segunda-feira, dia 2, eu vou estar aqui de volta falando com vocês. Nós vamos falar sobre como extrair o melhor do caos, né? Estando em um caos, como extrair o melhor. E assim, qual é a base para tudo isso? O estudo. É como a Leni colocou, conhecimento liberta. Leni, quer falar alguma coisa? Não, é assim, só despedir mesmo, agradecer a todos que participaram, agradecer a colaboração, né? Teve várias pessoas, às vezes a gente não consegue ler tudo, né? Mas a Luciana falou, amei essa live, bem, bastante esclarecedora, né? Então, eu agradeço a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco e compartilhe, gente, compartilhe, porque às vezes uma palavrinha nossa aqui pode mudar a vida de alguém. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela só tinha, acho que a quarta série, mas ela lia muito livros. E ela é uma mulher extraordinária. Porque, assim, os livros te dão conhecimento. Se você sabe ler, às vezes a pessoa nem tem muito estudo, ou às vezes é uma dona de casa, não fez faculdade nem nada. Mas se você for um leitor de bons livros, você vai ter assuntos inteligentes para conversar, você vai ter uma mente mais aberta. É como fazer, às vezes até mais do que fazer uma faculdade. Então, a leitura realmente é libertadora, o conhecimento é libertador. Nas escrituras já fala, né? A verdade te libertará. E no E livro quando que você, fala dessa escritura. quando você lê os livros, né? Ou você busca conhecimento, você conhece a verdade. Então, tem dúvida de alguma coisa? Alguém fez um comentário? Vai lá e pesquisa. Hoje o Google dá resposta para tudo, né? Pesquisa, investiga, busca o conhecimento completo. Não fique passando para os outros, muitas vezes, uma mentira. Tá? Eu já fiz isso na minha vida. A pessoa falava uma coisa, contava para o outro, depois ia ver uma mentira. Aí hoje já não. Hoje até palestrante eu ouço, se é uma coisa que eu não sei, eu vou lá e pesquiso para ter certeza, para ter um fundo verdadeiro, confiante, né? Para eu poder compartilhar com vocês, né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Nós já nos estendemos um pouquinho. E um beijão. Fique de olho que nós teremos mais live por aí, tá bom? Tá bom, até mais. Um beijão. Muito obrigada. Aqui.